Constelações familiares, sabes o que são? Já fizeste alguma? Já participaste em algum grupo como representante? Bom, eu vou hoje aqui partilhar contigo a minha experiência pessoal e o impacto que esta ferramenta teve na minha vida. Fica por aí. Olá, olá! Hoje quero partilhar aqui a minha experiência com as constelações familiares e porque é que eu uso esta ferramenta hoje como trabalho de ajuda com outras pessoas. Quando eu conheci as constelações, foi por acaso, ou não, fui convidada a estar num grupo sem saber muito bem para o que é que eu ia. E apesar de todos os termos serem estranhos para mim, falavam de Bert Hellinger e eu nem percebia se era uma pessoa ou se era uma coisa, falavam de constelar e eu não percebia o que é que isso significava, mas no dia que estive presente e que fui logo chamada para representar alguns papéis, algumas constelações, aquilo ressoou logo muito em mim, fez-me todo o sentido mesmo, ainda sem eu saber exatamente o que é que se tratava. E em cada história em que eu estava como representante, parece que se falava de uma história que era minha também. E isto causou aqui muita curiosidade. Parecia que estavam a falar de mim. E ficou o bichinho, e uns tempos mais tarde, quando eu comecei a estar mais atenta à ferramenta e tive a oportunidade de fazer a formação, foi algo que eu sentia que era para mim. E durante 1 ano e meio de formação, isto foi um trabalho que é muito pessoal, ou seja, aprender a ser facilitador vem muito de aprender a conhecermos-nos, a percebermos as nossas sombras, toda a nossa ancestralidade, o impacto que ela tem em nós e trabalharmos-nos. E só quando nós nos trabalhamos mais profundamente é que conseguimos ajudar os outros. Também acredito que passamos a vida a trabalhar-nos, portanto é só uma primeira camada, mas para ajudar o outro temos que começar primeiro por esta primeira camada nossa e depois também será no contacto com o outro que vamos tirando sempre mais uma camadinha de nós, porque lá está, somos espelhos uns dos outros. Eu senti isto a primeira vez que eu representei, parecia que estavam a falar da minha história de pessoas que eu nunca tinha visto na vida e nem sequer estava a fazer uma constelação para mim. E tem sido assim ao longo do percurso. Em cada constelação, seja lá o papel que eu esteja a ocupar, há sempre algo que ressoa comigo. E é sempre um aprendizado. E é sempre um ajudar-nos a olhar para dentro. Foi um impacto muito grande que as constelações tiveram na minha vida. Eu digo até que elas mudaram a minha vida. De facto, havia muitas coisas que eu não tinha noção que impactavam noutras coisas, em áreas da minha vida que eu não fazia sentido, não é? E ao tomar essa consciência, ao perceber o quanto nós às vezes estamos em desordem em relação ao nosso sistema familiar, quando achamos que está tudo em ordem, como nós carregamos crenças, padrões, lealdades, sem sabermos, como nós repetimos tanta coisa que vem da nossa ancestralidade, como nós temos sucesso ou não, como nós temos bons relacionamentos ou não, está tão mais dependente da história da nossa ancestralidade do que o que nós achamos. E neste trabalho, que foi em primeira instância meu, interno, tomei para mim a visão sistémica como uma forma de ver a vida, uma forma de levar a vida. Quando eu olho para o outro agora, já olho para o outro de uma forma diferente. Já olho para o outro a olhar também para o sistema que está por trás dele. E tudo muda. Passamos a ver a vida de uma forma completamente diferente, não é? Nós vimos lá a nossa primeira base, os nossos 2 grandes pilares são os nossos pais, que são eles que nos dão a vida.
E depois, quando são eles que cuidam de nós, são eles que nos passam toda a informação. E se tivermos cuidadores, serão esses cuidadores a passar-nos toda a informação. No entanto, nós conseguimos aceder à informação do nosso clã, do nosso sistema e fazer como que um download de tudo o que eles foram vivendo e experienciando em termos de emoções, de dores, de sentimentos, e vamos captando aquilo. E o sistema tem tendência a estar sempre em equilíbrio e ordenar-se. E cada vez que há um desequilíbrio, alguém neste sistema vai tentar fazer um movimento para que ele se volte a equilibrar. E então, sem percebermos, andamos nesta dinâmica e nesta dança, digamos assim, e por vezes a vida não vai como nós queremos, porque estamos a fazer uma dança que não é só nossa, que é de todo um sistema. O Bert Hellinger fala-nos das ordens do amor, que são 3, e de facto, quando nós vivemos segundo essas ordens, tudo flui de outra forma. A questão é que se nós não sabemos que elas existem, não sabemos como elas funcionam, não as conseguimos perceber como certas ou erradas. Isto, dando aqui um exemplo com a lei da gravidade, nós não a vemos, mas ela existe. E se eu hoje quiser estar no 5º andar e em vez de descer as escadas todas, sair pela janela, achar que é mais rápido, eu vou magoar. E portanto não importa se eu acredito na gravidade ou não, não importa se eu vejo ou não, ela está lá. Isto acontece com as ordens do amor, porque mesmo que nós não queiramos acreditar, não percebamos, ao colocar-nos de forma desequilibrada, estamos a trazer sofrimento a nós, à nossa vida e ao nosso sistema. Por isso, para mim foi muito transformador este conhecimento. Nem sempre é fácil posicionar-nos da forma certa. Nós passamos uma vida inteira a ser formatados de uma determinada forma e quebrar essa formatação não é fácil e, portanto, isto não é um processo de um dia. Na minha opinião, é um processo de uma vida inteira. A verdade é que há uma primeira camada que, se nós a trabalharmos, não é? E quanto mais cedo nós a trabalharmos, ao tirarmos esta camada, ficamos mais libertos para ir avançando na vida com mais leveza. Claro que em uma altura ou outra vamos sempre ter desafios, porque isso é o nosso processo evolutivo, que é para crescermos e, portanto, teremos sempre mais qualquer coisa a descobrir, mais qualquer coisa a olhar, mais qualquer coisa a ressignificar. Mas, numa primeira instância, saber o que são as ordens do amor, que eu posso aqui nomear, são 3, que é a ordem da hierarquia, a ordem do pertencimento e a ordem do equilíbrio, ou dar e tomar. E só como exemplo, por exemplo, o pertencimento, isto vem lá da altura em que vivíamos nas grutas, não é? Todos queremos pertencer, todos queremos ter um clã, todos queremos ter um grupo. Não pertencer, na altura das cavernas, significava sermos isolados do grupo e morríamos muito mais rápido. E, portanto, há esta necessidade muito grande de pertencer. E quando num sistema alguém é excluído pela questão que for, o sistema fica em desequilíbrio. Porque o sistema o que define é que estas ordens o que dizem é que todos têm um lugar e todos pertencem. E quando alguém está excluído, todo o sistema sofre. A ordem da hierarquia diz que quem veio antes tem prioridade de quem veio a seguir, não é? E aqui olhamos para a ancestralidade e vemos os avós maiores que os pais maiores que os filhos, e muitas vezes também temos a tendência a trocar essas ordens, a colocar-nos num lugar que não é nosso. Sempre que estamos num lugar que não é nosso, estamos em desequilíbrio. Desequilíbrio significa sofrimento, dor. Muitas vezes somatizamos e temos doenças, muitas vezes, ou algumas vezes, pode inclusive levar à morte de alguém no sistema, em prol de um outro alguém, ou para tentar equilibrar o sistema. O dar e tomar, ou a ordem do equilíbrio, também fala muito neste balanço. Eu dou e depois recebo, e depois dou e depois recebo, e andamos aqui nesta dança também mais uma vez. E às vezes só damos, e outras vezes só recebemos. E seja lá o lugar em que estejamos, no só dar ou só receber, estamos em desequilíbrio. Há uma exceção aqui, que é pais para filhos, em que os pais dão algo que os filhos não podem equilibrar nesta balança da vida para trás.
porque os filhos não podem dar aos pais a vida e, portanto, eles fazem fluir este fluxo de energia que vem lá da nossa ancestralidade e passam para a frente. Tendo estas ordens presentes na nossa vida, estando atentos em que situações é que as temos ordenadas, em que situações é que estão em desequilíbrio, vai-nos trazer uma outra visão e, consoante nos começarmos aqui a posicionar na forma mais adequada, vai-nos trazendo também uma leveza para a vida. Essa foi a minha experiência, ressoou de tal forma que escolhi para mim trabalhar com esta ferramenta. Acho que é de uma extrema importância. Nós somos um conjunto de máscaras, um conjunto de personas, temos camadas e camadas e camadas a envolver-nos para não sofrermos, mas o caminho é irmos para a nossa essência, encontrarmos, sabemos quem verdadeiramente somos. E um dos trabalhos a fazer é este no sistema familiar, que é ir lá tirar todas essas camadas de defesa que nós colocámos em cima de nós para nos defendermos, protegermos e até para equilibrarmos o sistema. Qualquer pessoa com quem nos relacionemos, em qualquer grupo, como a escola, o trabalho, os amigos, também são sistemas que nós formamos. E aí também existem ordens, e aí também existem leis a serem respeitadas. Mas, de facto, a que tem um peso maior é a da família, porque é daí que vem muita, 90% de tudo o que somos na nossa história vem de trás, não é? E o resto nós vamos construindo e depois vamos criando estes novos grupos com quem nos vamos associando e onde também queremos pertencer, mas é lá da origem que vêm as maiores dores, até porque é na visão da criança que nós sentimos uma dor maior e mágoas e sofrimentos e, portanto, ela depois fica cá fechada em nós. Nós vamos crescendo, tornamos-nos adultos, tornamos-nos fortes, vamos para a vida com esta capa, mas aquela criança lá atrás ficou muito, muito fragilizada, pegou muitas dores que não eram dela e ela continua dentro de nós. E as constelações ajudam-nos a ir lá a essa origem que às vezes não vem em nós, que às vezes é bem atrás, nos pais, nos avós, bisavós, tetravós. Ajuda-nos a ir à origem, onde houve aquele bloqueio, onde aquele fluxo foi impedido de correr de forma natural, identifica o problema e nós conseguimos ressignificá-lo e, se quisermos estar conscientes e de facto transformarmos, conseguimos depois reposicionar-nos de outra forma e ter uma vida muito mais leve e fluida. Claro que também depende de nós. Se eu for fazer uma sessão para olhar uma determinada coisa e se eu me recusar a aceitar aquele destino do outro, se eu me recusar a aceitar que eu estou a carregar coisas que não são minhas, se eu me recusar a aceitar aquela realidade, não terá impacto, porque é uma escolha que eu estou a fazer de não querer ver. De qualquer forma, há algo que fica cá dentro, no nosso inconsciente também, que já vai mexer com aquilo que vimos e durante algum tempo podemos querer negar, mas fica cá a pulsar em nós que há ali algo que não está bem. E há de haver um momento em que sentimos esse chamado e vamos lá. E quando nós estivermos dispostos também a fazer a nossa parte, a aceitar o nosso lugar no nosso sistema, então aí tudo muda, tudo se transforma. Tem impacto em nós, tem impacto nas gerações que vieram antes de nós e tem impacto nas gerações que virão a seguir a nós. Portanto, não é só um trabalhar a nós, mas é trabalhar tantos, não é? Então isto para mim é algo de fantástico. Transformou a minha vida, continua a transformar e espero que venha a transformar a vossa também. Espero que tenha ajudado aqui a minha partilha, que fiquem curiosos por saber mais sobre estas ordens e como é que elas estão em equilíbrio e desequilíbrio, para que as tragam para a vossa vida e para que aliviem
tanta dor que às vezes está aí escondida atrás dessas máscaras de dureza e que precisam de ser derrubadas para sermos essência, sermos amor puro e sermos nós e inspirarmos os outros também a ser. Se já vivenciaste alguma constelação, partilha comigo como é que foi para ti, que impacto é que teve, se foi bom, se foi duro. Às vezes é duro, porque às vezes estamos a destruir uma imagem que não é real, que está na nossa ilusão, e quando nós fazemos uma sessão parece que a seguir tudo se desmorona, porque às vezes é preciso desmoronar aquilo que não está bem para reconstruir de novo. Por isso, se tiveste alguma experiência que te deixou num estado que não foi aquele fantástico que estavas à espera, talvez seja bom, porque talvez esteja a tirar aí camadas que não te servem mais, às quais estavas demasiado agarrado, e para depois poderes reconstruir de uma forma muito mais equilibrada. Portanto, tudo é um aprendizado, tudo é um caminho e não é para se fazer assim de um dia para o outro, é para se ir fazendo, ir integrando, ir vivenciando, experimentando e vendo a diferença nas nossas vidas. Espero que tenha ajudado com a minha informação. Fica por aí, vamos estando aqui com conversas sobre vários temas.